Era 1935 e a Alemanha vivia um momento de aparente renascimento. Nas ruas, bandeiras vermelhas tremulavam com precisão milimétrica. Os desfiles pareciam festas, os rádios transmitiam vozes firmes e otimistas, e os jornais falavam em ordem, progresso e orgulho nacional. Depois do caos econômico e político da República de Weimar, a população via em Adolf Hitler um homem que, enfim, havia colocado o país de pé. Mas algo mais profundo estava acontecendo, algo invisível à maioria. A formação de uma nova consciência nacional, forjada nas salas de aula. E é isso que vamos entender neste vídeo. Como as crianças alemãs, em 1935, começaram a ser moldadas para servir ao Reich antes mesmo de saber o que significava liberdade. Naquele ano, o regime já havia consolidado o que chamava de Gleichschaltung, a coordenação total da sociedade. Nada escapava à nova ordem. Sindicatos, jornais, universidades, igrejas e, principalmente, as escolas. As antigas instituições republicanas foram dissolvidas e o Ministério da Educação passou a obedecer diretamente ao Partido Nazista. Cada palavra ensinada, cada imagem pendurada na parede e cada livro distribuído às crianças tinha um propósito: reconstruir a Alemanha a partir das mentes mais jovens. Nas escolas públicas, o retrato do presidente Hindenburg foi substituído pelo do Führer. Antes de começar a aula, as crianças eram obrigadas a levantar o braço e saudar Hitler, repetindo juramentos sobre a pureza do sangue e o destino da pátria. Aos poucos, os símbolos republicanos desapareceram e o ambiente escolar se transformou em um microcosmo do Estado totalitário. Os professores, muitos deles antigos liberais ou apolíticos, foram forçados a ingressar no Sindicato Nacional Socialista dos Docentes. Quem recusava era afastado, ou pior. A nova função do professor já não era educar, mas instruir para servir. A palavra crítica desapareceu dos programas oficiais. Em seu lugar, surgiram termos como dever, raça, liderança, pátria. A educação deixava de formar cidadãos e passava a fabricar soldados obedientes. No quadro negro, o conteúdo também mudava. A história era ensinada como uma epopeia interrompida pela humilhação de Versalhes e restaurada por Hitler. A biologia transformava-se em pseudociência racial, explicando que o sangue germânico era superior ao de outras raças. Até a matemática servia à ideologia. Problemas sobre o custo de manter um doente hereditário eram comuns em livros escolares. A criança aprendia a calcular o valor da pureza e o preço da degeneração. Para os meninos, a escola era o primeiro passo rumo à juventude hitlerista, onde aprenderiam disciplina e combate. Para as meninas, o ensino se voltava à vocação natural de mães e guardiãs do lar. Desde cedo, cada um sabia seu papel e não havia espaço para escolha. O Estado substituía a família como referência moral e emocional. A infância, que antes era tempo de inocência, começava a ser preparada para servir, obedecer e, se necessário, morrer pelo Führer. Mas o mais inquietante é que, em 1935, quase ninguém percebia o perigo. Os pais, esgotados por anos de crise, viam nas novas escolas uma chance de estabilidade. As crianças vinham felizes para casa, fardadas, disciplinadas, falando sobre ordem e dever. Tudo parecia bom demais. E é assim que as grandes manipulações começam. Não com gritos, mas com promessas. Enquanto as estradas eram construídas e as cidades floresciam, algo muito mais profundo estava sendo erguido, um império dentro das mentes. E nas salas silenciosas de 1935, a Alemanha começava a perder algo que jamais recuperaria:
a inocência. As manhãs nas escolas alemãs de 1935 seguiam um ritual quase religioso. Antes de qualquer lição, os alunos ficavam de pé, perfilados, e a professora, com voz firme, ordenava: Heil Hitler! Era o novo Bom Dia da Alemanha. Nas paredes, ao lado do mapa do Reich, pendia o retrato solene de Adolf Hitler, o olhar voltado para o horizonte, o queixo erguido, a expressão imutável de quem prometia conduzir o povo à redenção. As crianças o observavam como se fosse um santo. A escola já não era apenas um espaço de aprendizado. Era um templo político e Hitler, o novo profeta. O sistema educacional nazista havia sido redesenhado para eliminar o pensamento individual. Cada gesto, cada palavra, cada imagem ensinava o mesmo princípio. O líder é infalível. E para uma criança, essa ideia era natural. Hitler estava em toda parte. Nos livros, nas moedas, nos selos, nas canções e nas histórias contadas pelos professores. Os professores, antes intermediários entre o conhecimento e o aluno, tornaram-se missionários da doutrina. Muitos eram observados por inspetores do partido. Uma palavra fora do tom, uma crítica mal colocada, um silêncio interpretado como hesitação, e o educador podia desaparecer. Os próprios alunos, incentivados a proteger o Reich, eram instruídos a denunciar mestres ou pais que falassem mal do Führer. Na prática, isso significava que a escola já não ensinava o mundo, mas apenas a versão oficial dele. O passado era reescrito para glorificar a raça alemã. O presente era apresentado como um milagre conduzido por um homem. E o futuro não era imaginado. Era prometido como um dogma. Os livros infantis eram ilustrados com figuras heróicas. O menino loiro de olhos claros, a menina de tranças, o soldado sorridente e o camponês robusto. Sempre felizes, sempre obedientes. No rodapé das páginas, frases curtas reforçavam o ideal ariano. A força está na pureza. A obediência é a maior virtude. Tudo o que escapava a essa estética era apagado. Até mesmo os contos de fadas mudaram. Histórias tradicionais como Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve foram adaptadas para conter lições raciais e patrióticas. Os vilões passaram a ter traços degenerados. Os heróis, aparência ariana. Era um processo de reconstrução simbólica da infância. A imaginação, que antes servia para sonhar, agora servia para obedecer. E Hitler estava em todas essas páginas, não apenas como figura política, mas como presença moral. Ele era o exemplo de coragem, de pureza, de destino. A criança aprendia a amá-lo antes mesmo de compreender o que era a política. Amar o Führer era o primeiro mandamento. Nas celebrações escolares, a devoção tornava-se espetáculo. Coros infantis entoavam hinos como Amanhã pertence a nós, sob bandeiras vermelhas e tochas acesas. Os desfiles de juventude, realizados nos pátios, misturavam disciplina militar e fervor religioso. O som das marchas ecoava por cidades inteiras e os pais assistiam com lágrimas nos olhos, acreditando ver ali o futuro glorioso da Alemanha. Mas esse futuro já estava sendo cuidadosamente planejado. O objetivo era forjar uma geração que não duvidasse, apenas sentisse. O raciocínio crítico seria substituído por fé, a razão pelo instinto nacional, a individualidade pela massa. E quando uma criança cresce ouvindo que pensar é perigoso e obedecer é virtude, ela deixa de ser livre sem perceber. 1935 foi o ano em que as salas de aula se transformaram em trincheiras silenciosas. Nenhum tiro foi disparado, nenhuma parede tombou, mas ali, entre carteiras alinhadas e vozes infantis em coro, a Alemanha começava a travar a guerra mais profunda de todas, a guerra contra o próprio pensamento. Se dentro das salas de aula as crianças aprendiam a obedecer,
Do lado de fora, aprendiam a pertencer. Aos 10 anos de idade, todo menino alemão era convidado e logo depois obrigado a ingressar na Hitlerjugend, a juventude hitlerista. As meninas na Bund Deutscher Mädel, a Liga das Moças Alemãs. O convite vinha em tom de festa, com músicas e bandeiras, mas por trás dele havia algo mais. Quem ficava de fora já era suspeito. As marchas começavam cedo. Nas manhãs de domingo, as ruas ecoavam os passos sincronizados de crianças em uniformes castanhos, carregando bandeiras com a suástica bordada em vermelho. Elas cantavam hinos de exaltação ao Reich e ao Führer, acreditando estar participando de algo grandioso. E estavam, grandioso sim, mas terrivelmente perigoso. O que se construía ali não era apenas disciplina, era uma fusão entre infância e ideologia. Os acampamentos da juventude eram descritos como momentos de união nacional. Na prática, eram laboratórios de obediência. Entre as árvores, os meninos aprendiam a marchar em silêncio, a suportar o frio, a manejar pequenas facas e armas de treino. As atividades físicas eram intensas, projetadas para moldar corpos resistentes, preparados para o combate. As canções ensinavam que morrer pelo Führer era a forma mais pura de amor à pátria. E o sorriso de cada criança que entoava esses versos escondia a semente de uma geração moldada para não sentir medo, nem compaixão. As meninas, na Bund Deutscher Mädel, aprendiam outro tipo de dever. Não marchavam para a guerra, mas para o lar. Os encontros ensinavam o orgulho de ser mãe, a pureza do sangue ariano e a importância da obediência ao marido. Cozinhar, costurar e rezar pela pátria eram apresentados como atos heróicos. O corpo feminino era tratado como uma extensão do Estado, um instrumento para gerar futuros soldados. A juventude, mesmo antes de amadurecer, já era dividida entre quem devia lutar e quem devia gerar. Nos discursos do partido, a infância era o terreno mais fértil da revolução. Hitler dizia que poderia desistir dos adultos, eles já estão corrompidos, mas não das crianças. Dê-me a juventude, dizia ele, e o resto virá por si só. E veio. Em poucos anos, mais de 8 milhões de jovens haviam sido incorporados à estrutura do regime. A Hitlerjugend tornou-se a maior organização juvenil do mundo. Não era mais um grupo, era um exército de fé. Os pais observavam com sentimentos mistos. Alguns
ações femininas do partido também se tornaram agentes da ideologia. A NS-Frauenschaft, a Liga das Mulheres Nazistas, organizava encontros semanais sobre educação racial e dever materno. Ali se aprendia que a maternidade era uma missão política, criar filhos fortes, puros e obedientes. A casa ideal era descrita como um santuário da raça ariana, onde o rádio, o retrato de Hitler e a bandeira do Reich conviviam com o crucifixo. A fé cristã não era abolida, apenas substituída por outra, a fé no líder. A intimidade se tornou um espaço vigiado. O vizinho escutava o que o outro dizia. O carteiro notava quem recebia jornais estrangeiros. Até as piadas se tornaram perigosas. Uma frase mal interpretada podia significar uma visita noturna da Gestapo. E assim, pouco a pouco, o medo foi domesticando a alma alemã. Aos poucos, o silêncio tornou-se uma segunda língua. As pessoas aprendiam a falar apenas o necessário, a sorrir quando deviam, a repetir as palavras certas. A verdade já não era dita, era escolhida. As janelas fechadas, as cortinas abaixadas, os sussurros à mesa, tudo fazia parte da nova pedagogia do medo. O regime não precisava mais impor suas ideias à força. As famílias o faziam por ele. Quando a educação oficial se alia ao medo doméstico, não há resistência possível. O Estado já não controlava apenas as escolas, mas também os sonhos, os gestos e os silêncios. E no coração da Alemanha dos anos 30, o lar, esse espaço de afeto e proteção, tornara-se o campo mais cruel de todos. O campo da lealdade absoluta. Eles cresceram dentro do eco. O eco das marchas, dos hinos, das ordens. O eco do medo e da fé. Quando a década de 1940 começou, aquela geração de crianças ensinadas a saudar antes de pensar já havia se tornado adulta e pronta para obedecer sem hesitação. Os meninos da Hitlerjugend agora vestiam fardas reais. Os mesmos braços que um dia ergueram bandeiras nas escolas, agora empunhavam fuzis nas fronteiras da Europa. As meninas da Bund Deutscher Mädel, que um dia aprenderam a cozinhar para a pátria, agora costuravam uniformes, cuidavam de feridos e criavam sozinhas os filhos de maridos que jamais voltariam. A geração moldada pelo silêncio estava cumprindo exatamente o que lhe foi ensinado: servir, resistir e nunca questionar. A doutrinação tinha funcionado. Durante anos, eles haviam sido treinados para acreditar que o destino do povo alemão era sagrado, que a obediência era virtude e o sacrifício, honra. E quando as bombas começaram a cair sobre Berlim, Hamburgo e Dresden, ninguém perguntava o porquê. Perguntar ainda era perigoso. Eles apenas repetiam o que haviam aprendido na infância. A Alemanha acima de tudo. Aqueles jovens não conheciam outro mundo. Tinham sido moldados desde o berço para acreditar que o mal estava sempre do lado de fora, nos judeus, nos comunistas, nos estrangeiros, em todos os que pensavam diferente. E o pior é que muitos acreditavam sinceramente estar lutando por algo justo. Essa era a tragédia perfeita, a inocência transformada em instrumento. Os professores, agora idosos, assistiam em silêncio. Alguns haviam tentado resistir, outros se adaptaram para sobreviver. Mas a essa altura já não havia diferença. As salas de aula estavam vazias, os alunos nas frentes de batalha. O Reich, que prometera uma geração invencível, agora colhia filhos órfãos de consciência. Em 1943, depois da derrota em Stalingrado, as promessas começaram a ruir. Mas o medo ainda sustentava a obediência. Mesmo com a fome, com o frio e com o desespero, as pessoas continuavam a repetir as palavras de sempre, como um feitiço que já não funcionava, mas ainda dava a sensação de ordem. Nas casas, as mães escondiam as lágrimas dos filhos. Nos rádios, a voz de Goebbels repetia que o sacrifício era temporário, que o Führer tinha um plano,
Mas, por dentro, todos sabiam que algo se partira. A juventude alemã foi, ao mesmo tempo, vítima e executora. Eles não escolheram nascer sob a suástica, mas foram ensinados a vê-la como o sol. Foram educados a admirar o uniforme, a temer o diferente, a substituir o eu penso por nós seguimos. E quando uma geração inteira é ensinada a não pensar, o mal não precisa mais impor-se. Ele se espalha sozinho, por hábito. Os psicólogos que estudaram o período chamaram isso de a obediência aprendida. Não era medo de punição, era prazer em pertencer. E esse prazer, quando alimentado desde a infância, é mais forte do que a razão. No fim, quando a guerra se virou contra eles, já era tarde demais. As mesmas crianças que cantaram "Amanhã pertence a nós", agora morriam nas trincheiras, em nome de um amanhã que nunca chegou. O silêncio que aprenderam na infância havia se tornado o som do fim. Eles foram a geração que confundiu disciplina com dever e obediência com verdade. E quando perceberam o engano, já estavam soterrados pelos escombros do império que ajudaram a construir. O fim chegou antes de ser anunciado. Quando as tropas soviéticas atravessaram Berlim em 1945, a Alemanha já não existia, nem como país, nem como ideia. As cidades eram ruínas e o Reich, que havia prometido durar 1000 anos, não resistira a 12. O eco das marchas infantis havia se transformado em um silêncio que pesava sobre cada esquina, cada olhar, cada respiração. Nas ruas destruídas, crianças vagavam entre escombros com fardas rasgadas, sem entender o que tinha acontecido. Algumas procuravam os pais que nunca voltaram. Outras, os livros e as canções que tinham decorado na escola, mas o mundo que elas ajudaram a construir, ou que foi construído através delas, havia desaparecido. O Führer estava morto, os retratos queimados, as bandeiras arrancadas das fachadas, e pela primeira vez, ninguém ousava pronunciar seu nome. Os adultos caminhavam como sonâmbulos. O orgulho de ontem havia se transformado em vergonha. As palavras, que antes eram gritos de exaltação, agora eram sussurros de negação. Eu não sabia, eu só obedecia. Mas a verdade estava por toda parte. Nas valas comuns, nos campos libertados, nas fotos que os soldados aliados obrigavam os civis a ver. A geração do silêncio era agora obrigada a olhar, a ver o que o silêncio construiu. As escolas foram fechadas, os professores interrogados, os livros queimados, substituídos por manuais de reeducação. Mas não havia manual para aquilo. Como ensinar o que é certo depois de 10 anos de mentira? Como reconstruir o pensamento de um povo que havia desaprendido a pensar? O nazismo não terminara com a rendição. Ele continuava vivo, enraizado nas mentes que o aprenderam ainda crianças. Nos tribunais de Nuremberg, os líderes foram julgados, mas a culpa não se sentava apenas ali. Ela se espalhava entre milhões de lares que um dia bateram palmas, penduraram bandeiras e ensinaram seus filhos a saudar. Muitos acreditaram sinceramente que estavam servindo a pátria. Outros simplesmente se calaram. E foi esse silêncio de 1935, que fez tudo possível. As crianças da Alemanha nazista cresceram para ver a própria destruição. Viram as cidades apagadas pelo fogo, o país dividido em dois, a vergonha escrita nos livros de história. Mas talvez o maior castigo tenha sido o espelho. O momento em que olharam para si e perceberam que haviam sido moldadas não para pensar, mas para seguir. E que o preço da obediência cega era o vazio. Os psicólogos da época chamaram de síndrome da reconstrução, a incapacidade de sentir orgulho, mesmo diante da paz. A Alemanha dos anos seguintes teve de se reinventar, não apenas materialmente, mas moralmente. E no centro desse processo estavam eles. Os que um dia aprenderam que o certo era calar.
Agora, precisavam aprender a falar de novo. Com o tempo, aquelas crianças de 1935 tornaram-se avós. E algumas começaram a contar o que viram, o que acreditaram, o que sentiram. Nas suas memórias, havia algo em comum. A lembrança do retrato de Hitler sobre o quadro negro, o cheiro do giz, o braço erguido, o hino, o medo e a pergunta que nunca deixou de ecoar. Como tudo isso começou? Começou ali, na escola, entre cadernos e lições, entre risadas e promessas, quando o pensamento livre foi trocado pela fé no líder. Começou no momento em que uma geração foi ensinada a obedecer antes de entender. E quando a razão se curva diante da ideologia, o resultado é sempre o mesmo: destruição. O passado da Alemanha serve de espelho, não apenas para eles, mas para todos. Porque toda vez que alguém tenta transformar a educação em propaganda, toda vez que o medo substitui o diálogo, toda vez que se ensina a crer em vez de pensar, o mesmo ciclo começa a girar. E no fim, o que resta é sempre o mesmo: o silêncio. Um silêncio pesado, envergonhado, cheio de vozes que um dia acreditaram estar do lado certo da história. Se essa história te fez pensar, compartilha esse vídeo com alguém que ainda acredita que pensar é perigoso. Deixa tua opinião nos comentários. O que mais te marcou nessa época? E lembra, só há um antídoto contra a obediência cega: a memória.